Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Eu já contei em um vídeo que quando eu era pequena, eu era muito forte. Eu sempre machucava todo mundo na educação física, eu já mandei um garoto quase que pro espaço por eu acidentalmente colidir com ele no meio de um pique-bandeira. Eu já dei um golpe de Kung Fu em um menino que tava me enchendo o saco. Essa foi a primeira vez que eu realmente bati em alguém com a intenção de machucar. Não façam isso, crianças. É feio. Mas literalmente, desde pequena, mas, tipo, pequena mesmo, eu demonstrava essa força. O meu avô conta que quando eu devia ter uns 3 anos, ele pediu pra eu bater na mão dele. Vai, Bruninha, bate aqui na mão do vovô. Ele sempre dizia pros meus pais, essa garota não tem uma mão, ela tem uma pata. Sai, eu não sou furry! Eu, com apenas 3 anos de idade, batia forte o suficiente pro meu avô, um policial de velha guarda aposentado, ficar preocupado sobre isso. Ele vivia falando que eu tinha que fazer judô ou algo do tipo, mas as minhas mãos já estavam sujas demais de sangue. Os meus pais também ficavam preocupados com isso, porque quando eu ainda nem falava, eu me expressava por gestos que os faziam parar e refletir. Quando alguém me chamava a atenção ou brigava comigo, eu simplesmente olhava no fundo dos olhos dessa pessoa, fazia um "Arr!" e saía carregando o meu pano e todo mundo ficava horrorizado porque eu tinha 2 anos, mas eu batia na porta com uma força de um homem adulto costeiro. Aonde que ela aprendeu isso? E eu penava muito nas festas de aniversário também. Porque as crianças querem brincar de pique-pega ou polícia e ladrão, que eram brincadeiras bem físicas pra mim. E eu gostava de brincar de coisas que não envolviam contato físico. Tipo totó. Mas eu acabava roletando muito forte e tratava os meus amigos com a bolinha. Eu não tinha muita opção. Enfim, em uma festa de 8 anos de uma coleguinha minha, todo mundo resolveu brincar de polícia e ladrão. E tinha um menino que estava com uma camisa do Pânico que brilhava no escuro. E o mais legal ainda é que essa camisa não era dele, e sim do irmão mais velho dele. Eu era a polícia e ele o ladrão. E eu saí correndo atrás. E quando eu fui pegar ele, eu sem querer peguei a camisa. Ele continuou correndo, mas a camisa do irmão dele ficou na minha mão. E ele voltou seminu pra casa. No dia seguinte tinha curso de inglês e toda a turma fazia curso junto. Minha mãe estava esperando a gente acabar a aula com as outras mães, até que uma comentou: eu nunca mais deixo meu filho ir com roupa nova pra festa. Ele voltou todo rasgado pra casa. Só que a mãe do menino não sabia que a minha mãe era a minha mãe. Então a minha mãe ficou parada, tensa, pensando: ai meu Deus, foi a Bruna que fez isso. Outro caso, também com polícia e ladrão, foi que esse meu outro amigo estava usando um cordão de ouro. Eu repito, ouro. E não era qualquer cordãozinho, não. Era corrente. E a corrente de ouro era do pai dele. Qual é a dos parentes ficarem deixando crianças de 8, 9 anos usarem coisas deles nas festas? É claro que eu arrebentei aquela jossa. Quando eu meti a mão pra pegar ele, o cordão ficou no meio e eu quase estrangulei o meu amigo. E o cordão arrebentou na minha mão. A corrente de ouro, que valia mais que o meu rim. Vocês nunca vão me pegar viva! Eu não sei como eles ainda me chamavam pra essas coisas. Mas iremos novamente para a matéria Educação Física no quesito futebol. O professor botou a gente pra jogar isso e no meio da confusão de corre pra lá e corre pra cá, a bola acabou indo pro canto. E esse mesmo garoto que eu arrebentei o cordão, ficamos disputando pra ver quem ia conseguir tirar a bola do canto pra fazer o gol. E eu acabei vendo uma abertura pra eu tirar a bola de lá. Só que quando eu fui chutar a bola, eu chutei a bola com toda a minha fúria. Ele botou o pé na frente e eu chutei a canela dele. Obviamente, ele caiu no chão e começou a chorar. E ele não conseguia ficar de pé porque estava dando muito. E a aula teve que acabar ali mesmo porque os professores tiveram que sair carregando o menino. E no dia seguinte, quando ele entrou na sala, a canela dele estava preta. Não estava verde ou roxa, estava preta. E o hematoma cobria a canela dele toda. Eu lembro de ter visto aquilo e me sentir super culpada. Eu pedi desculpas pra ele e no final a gente acabou se zoando e ficou tudo bem. Mas algumas semanas depois, com essa mesma matéria e o mesmo jogo, eu fui correndo com a bola pra fazer o gol e quando eu chutei, eu devo ter chutado a bola muito forte, em um ângulo muito preciso, porque eu zuni a bola pra fora da quadra e a quadra tinha um muro mais uma grade que deviam dar uns 8 metros de altura, pra justamente ninguém jogar a bola pra fora.
Mas como minha mãe sempre dizia, eu não sou todo mundo. E eu acabei chutando a bola pra fora da quadra. Ela caiu em um terreno vazio que tinha do outro lado. Mas a gente procurou e procurou, mas nós nunca mais achamos. Deve ter aberto um portal pra outra dimensão de tamanha força que eu usei pra chutar a bola. Ou então 2 caras da moto viram a bola antes da gente achar e roubaram ela. Enfim, Rio de Janeiro. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!